What's up, guys? Como é que vai? Eu sou o Jordão Veloso e sejam bem-vindos ao meu canal. Bom, o assunto de hoje é um assunto interessante, muito interessante para mim, porque eu sou uma pessoa que não conversa muito, sou uma pessoa muito fechada, sou uma pessoa que não sai muito de casa, sou uma pessoa que às vezes tem ansiedade social, quando eu estou com pessoas fico ansioso. E para pessoas como eu, é muito difícil interagir, é muito difícil falar em público. É uma coisa complicada que parece ser do outro mundo, mas mesmo assim eu consegui contornar isso e, bom, faço as coisas que eu faço, né? Sou palestrante, criador de conteúdo, líder, whatever, essas coisas todas que eu faço. E para fazer isso, ou para aprender a contornar esses problemas que eu tenho, essa ansiedade ou essa minha parte tímida, eu prefiro chamar de parte obscura, porque ser tímido é uma coisa fodida. Mas anyway, é possível contornar essa cena. No princípio eu até achava que falar em público é um dom, que as pessoas nascem com isso e simplesmente começam a falar. Na verdade eu acho ainda acho que é um dom, porque tem pessoas que não têm dificuldade de falar em público. Mas pessoas como eu, Joe, até dá vontade de vomitar às vezes. E bom, vou começar a dizer a primeira coisa que eu fiz para começar a interagir em público, ou para começar a ganhar coragem de interagir em público. A primeira coisa que eu fiz foi tirar curso de liderança. Porque a melhor forma de aprender é aprender com os outros, ou aprender com a história dos outros. Então, no curso de liderança, eu aprendi basicamente como é que os outros líderes se comportavam, como é que grandes líderes se comportavam, como é que essas grandes figuras conseguiam fazer as coisas que conseguiam fazer e mostravam às pessoas que elas eram capazes de fazer aquilo. Então, curso de liderança é a primeira cena que vocês precisam fazer, ou que eu acho que vocês precisam fazer, que é onde vocês vão descobrir as pessoas que vocês vão usar como espelho, as pessoas que vocês vão usar como referência para vocês mesmos. A segunda coisa que eu fiz, que eu acho que é muito importante vocês fazerem também, ou para quem quiser começar a falar em público, fazer também, eu não sei bem como se chama isso, mas são cursos de como se comportar em público, acho que é isso. Por exemplo, se você é um palestrante, como é que você deve interagir em público? Como é que você deve se comportar em público? Quais são as coisas que você não pode fazer de jeito nenhum quando estiver a falar em público? Quais são as coisas que você deve fazer quando estiver a falar em público? Eu, em particular, fiz um desses cursos que é dado pela Google. Eu acho que esse curso até hoje está free. Eu fiz em 2015 2015. Eu acho que o curso ainda existe. É só uma questão de vocês pesquisarem. Tem uma plataforma de Google que dá uma linha de cursos lá. Acho que é a Google Prime, se não estou errado. Pesquisem por Google Prime. É uma plataforma que tem uma linha de cursos que vai vos ajudar a melhorar, dependendo do que vocês querem fazer, né? Lá existem vários tipos de cursos e eu fiz um desses que ensinava mais ou menos como interagir em público. E é uma coisa que me ajudou muito. E até hoje aplico algumas estratégias que eles ensinaram. E também com o tempo você começa a descobrir uma forma melhor de se adaptar às coisas que você aprende e criar uma certa fórmula sua, né, que funciona para ti. A terceira coisa que eu acho que é muito importante quando você estiver a falar em público é ter domínio do que você vai falar. Eu acho que isso é óbvio, todo mundo deveria saber disso. É que nem, uma defesa na escola ou na faculdade. Você vai apresentar um certo tema. Quanto mais você domina o tema, mais você fica à vontade a falar sobre o tema. Então é sempre bom dominar as coisas que você vai abordar quando estiver a falar em público. E, bom, acho que é tudo. Tirando essas coisas que eu acabei de falar aqui agora, são coisas que parecem ser parvas, mas que funcionam também. É por exemplo, quem já viu desenhos animados ou assistiu séries, tem uma paulada que dizem quando você vai falar em público, você tem que tentar imaginar todo mundo nu e você como sendo a única pessoa que está vestida. Coisas como essas. Ou se calhar contar até 5, 1, 2, 3, 4, 5 e começar a falar sobre o assunto que você deve abordar ou começar a interagir. Ou ainda mais, a estratégia que eu uso muito e eu acho que funciona, pelo menos comigo funcionou, ou funciona sempre que eu vou falar em público.
ou sempre que eu estou ansioso para fazer alguma coisa. E essa estratégia também funciona para pessoas que sofrem de ansiedade. Essa estratégia consiste em controlar teus sentidos. Como é que você faz para controlar teus sentidos nesse caso? Quando você está nervoso ou está ansioso para fazer alguma coisa, você tenta ficar calmo, obviamente, ficar um pouco calmo. O que tu tens que fazer é olhar para as coisas que existem à tua volta. Tipo, prestar atenção nas coisas que existem à tua volta. Prestar atenção numa certa cor específica. Prestar atenção nas pessoas que estão lá. Prestar atenção nos objetos que existem à sua volta. Depois, tenta sentir cheiros. Sentir qual é o cheiro que existe no ambiente. Ou lembrar de um cheiro que tu gostas de sentir. E tentar sentir a tua parte física. Tentar sentir os teus olhos, sentir teus lábios, sentir tuas mãos, se estão a transpirar ou não, sentir o ar, se estiver num sítio onde está a ventilar, sentir o ar que está à volta e ouvir quais são os sons que estão à tua volta, qual é a coisa que você está a ouvir mais, qual é a coisa que você está a ouvir menos, tentar ouvir, tentar despertar todos os seus sentidos. Você vai perceber que depois de você fazer esse exercício, você fica mais calmo. Isso é uma coisa que você não vai notar. É tipo, por exemplo, aquilo que dizem alguns, você vai ocupar a tua mente em processar aquelas coisas que você acha que deve concentrar-se nelas. Depois disso, bom, é só seguir e dar o melhor discurso que você pode dar. E, bom, isso parece ridículo por enquanto, mas quando você começa a fazer isso com mais frequência, você vai perceber que você começa a dominar mais o teu medo do palco, o medo das pessoas, o medo de interagir. E essa cena é natural. E a última dica que eu gostaria de vos dar é fake it until you make it. Fake it until you make it significa finja até você conseguir, em inglês. É uma estratégia que muitas pessoas odeiam, but I use it and it works. Eu uso e funciona. No fake it until you make it, basicamente o que você vai fazer é fingir que você é alguma coisa. E no processo de você fingir ser essa coisa, você vai tentar fazer essa coisa até você conseguir. Então, vou explicar mais ou menos concretamente como é que eu faço isso. Eu sou um líder, mas eu não sou um líder expert, não sou o melhor líder do mundo, nem o melhor líder que eu conheço, com certeza absoluta. Mas o que acontece? Eu, a assumir o papel de líder pela primeira vez, coloco-me na posição de fingir ser um líder, porque eu não tenho domínio de ser líder. Aliás, mesmo que você tenha estudado liderança, isso não te garante que você é um líder. Para você ser um líder de verdade, você tem que fingir ser um líder. Fingir se calhar ter uma causa. Durante o processo da realização dessa causa, você vai aprendendo mais coisas no caminho. Ou seja, você vai ser obrigado a pesquisar mais sobre líderes de liderança, você vai ser obrigado a ler mais sobre liderança, a pesquisar estratégias de liderança, etc, etc. Por exemplo, eu comecei, o meu primeiro projeto, se não estou errado, foi de fotografia, onde eu comecei a constituir a equipa e comecei a trabalhar com algumas pessoas. Eu sabia fotografar, mas eu não sabia como comandar, como dizer, faz isso, faz aquilo, como gerir dinheiro, por exemplo. E essa cena gerou muitas confusões. Mas no processo da aprendizagem, eu comecei a aprender muita coisa, até eu começar a criar outros projetos. Então, quando eu decidi começar a ser um líder mais sério, eu percebi que eu tinha que organizar algumas coisas. Eu tive que aprender com os outros. Comecei a ver muitos vídeos, comecei a ler sobre liderança. E, bom, agora eu tenho uma bagagem, não uma bagagem muito grande, mas já tenho uma bagagem sobre liderança. E nesse processo, bom, eu aprendi muita coisa que eu aplico hoje em dia. Eu não sou expert nisso, mas a cada dia que passa eu vou aprendendo novas coisas e essas coisas vão entrando no meu, eu vou chamar de portfólio, né? De portfólio como speaker. Cada dia que passa eu vou aprendendo novas técnicas, vou aprendendo novas estratégias e eu vou aplicando isso nas coisas que eu vou exercendo com o decorrer do tempo. Acho que eu já falei tudo que eu devia falar hoje. Espero que essas dicas todas que eu dei funcionem para você. E se não, se tiver alguma estratégia nice, peço para que comente lá, vamos interagir sobre essas estratégias. Não se esqueçam de dar like, subscrever-se e partilhar esse vídeo para pessoas que têm medo de falar em público. Sayonara. Se tudo der certo, eu vou colocar alguns links por baixo que é para vocês terem acesso a alguns cursos sobre interação em público. Tchau, até a próxima. E ouvir quais são os sons que existem